Vamos aguardar o STJD. Rapaz, é pressão para todo lado. Ô, Djalminha, o jogo fora das quatro linhas já começou faz tempo e tá quente, hein? Ah, é verdade, tá quente, João, mas essa é a hora que o dirigente aparece, né, para defender o seu clube, fazer aquela média, e tudo isso é normal. Um vai reclamar de um lado, o outro vai reclamar de outro, mas a verdade é o seguinte: na reta final do campeonato, qualquer vantagem é para ser tirada. Então, o presidente do Atlético está na dele, né? Está na frente, não quer ver seu time prejudicado, reclamando que tem pênalti, para pressionar a arbitragem, que isso é o tipo de pressão, você chegar em público e colocar em dúvida a idoneidade dos árbitros já fica esquisito. E do lado do Flamengo, reclamando, tem que ter punição, provocando, né? Provocando vamos dizer, essa raiva, né, da parte do Atlético, porque é um choro que não é de hoje. Tu vê que eles estão falando 77, 90, 80, enfim, várias histórias anteriores falando que o Atlético é prejudicado e que o Flamengo é o clube mais privilegiado, digamos assim, pela arbitragem no Brasil. Mas é porque os dois estão ali na briga. Se não tivesse na briga, ninguém está falando um do outro. Então, essa rivalidade é momentânea. Rapaz, fico imaginando esse jogo do dia 30 de outubro, daqui a 2 semanas, 7 da noite, um sábado no Maracanã. Para tudo. Olha, o Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro, publicou agora há pouco uma nota de repúdio. Vamos mostrar aqui no ESPN FC. Veja aí. Tá rendendo, hein? Nota de repúdio. O Clube Atlético Mineiro manifesta repúdio às seguidas declarações de dirigentes e lideranças do Flamengo, como a feita hoje pelo vice-presidente geral e jurídico Rodrigo Dunchi em sua conta no Twitter. Nela, de forma dissimulada e ardilosa, ele afirma que dirigentes do Galo tentaram invadir a sala do VAR no jogo Atlético e Santos, no último dia 13, Mineirão, e pede punições ao clube e aos dirigentes, a quem chama de agressores, em face dessa exposição. Tem mais. Nota aí do Atlético. É necessário que haja responsabilidade e bom senso nas manifestações de dirigentes para que não se instale um clima de beligerância, obrigado, Pascoal, e acusações infundadas. Não houve, por parte do diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, qualquer tentativa de invasão à sala do VAR, tampouco de outro dirigente da nossa equipe. As afirmações são mentirosas e seus autores responderão pelos seus atos no tempo próprio. Não acabou não, hein? O Atlético agirá com firmeza contra todos que proferirem declarações mal intencionadas e que se prestam unicamente a prejudicar o bom desempenho esportivo do Galo. O tempo de manobras extracampo e favorecimentos já acabou. Pelo menos é o que se espera. E também tem uma outra informação que surgiu lá em Minas, que o Flamengo estaria dando incentivo financeiro aos times que estariam enfrentando o Atlético. Rapaz, mas que confusão, hein, meu? Não acredito nisso, não. João, acho duas coisas aí. Primeiro que precisa ser bem esclarecida essa invasão, entre aspas, o que houve. Está na súmula da arbitragem. Está, mas o Rodrigo negou, né? O Rodrigo, que é o envolvido principal, o Rodrigo Caetano, negou. E essa nota também nega, né? Exatamente. Então, quando vai lá o dirigente do Flamengo, o Dunch, e coloca que já houve e tal, vamos ver, tem que punir porque houve, espera aí, vamos esperar primeiro para saber. Mas faz parte mesmo dessa cutucada, é de um lado e é de outro. Ele aproveitou essa brecha para cutucar. Se eu entendi bem, o presidente do Sérgio Coelho disse que foram 4 pênaltis não marcados, fora os que foram marcados. Eu preciso um total de 4 pênaltis. Ele falou de 4 pênaltis. Foram 4 pênaltis. 4 pênaltis. Teve aquele primeiro do Zarate, que realmente sim. Aquilo né? Mas teve um outro lá que a gente até debateu ontem aqui, que acha que não, Nós teremos, inclusive, as imagens aí dos pênaltis no jogo aí para vocês falarem. Não, esse aí ele também acha que foi pênalti. Então é isso, é por isso. Bom, mas enfim, acho que não foi tudo isso, não. Marcaram 2, um deles até a gente questionou ontem aqui, enfim. O outro que não marcou, com certeza. Natural sugestão dele. Pô, tem 8 FIFAs, né? 8 árbitros que são FIFA e que poderiam fazer esses jogos. Ele está tirando aí os 2 que são carioca. É uma pena, que eu imagino que esses árbitros não precisassem
se submeter a isso, que mesmo independentemente de onde nasceram, etc. e tal, devem ter, sim, um coraçãozinho lá que torce para um time ou outro. Não necessariamente, por exemplo, vou te dar até um exemplo, tá? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas só morei 3 anos lá. Então, não torcia para time do Rio de Janeiro. Então, às vezes, o cara, se eu fosse da FIFA, o cara fala, o Mauro é lá do Rio, deve torcer para o Flamengo, ou torcer para o Vasco, Fluminense, Botafogo. E nem é o caso. Não sei se esses dois que são FIFA Rio de Janeiro necessariamente torcem para o Flamengo, que é o que ele está meio que insinuando aí, e prefere que esses árbitros não apitem. Mas tudo bem, tem 8 para apitar os outros jogos. É ruim, esses dois vão se sentir um pouco discriminados, mas vão ter grandes jogos para apitar também. Mas é o que o João colocou no começo, essa briga de bastidor que já vai começando, um cutuca daqui, cutuca dali. Em que pese eu continuo a achar que o campeonato não é decidido nesse jogo entre eles. Não? Não, lógico que não. Você tem... O Flamengo, se tirar o desconto, fica com 5 pontos, se tirar 6 pontos, aí vai e ganha, vamos supor que ganhe. O Atlético continua com 2 pontos na frente. Mas se o Atlético vencer? Aí... Tá, mas enfim, mas não é o que você está pensando. pensando. Se o Atlético vencer, pode botar comer na faixa. Então... Por isso que eu acho que tem um peso grande. Por isso é que é o seguinte, meu senhor. Peso tem, até peso psicológico, anímico, etc. Mas mesmo que aconteça do Flamengo vencer o jogo em casa do Flamengo, e a expectativa do Flamengo é tirar esses 6 pontos de diferença dos 2 jogos e ganhar o jogo entre eles para ficar só 2 pontos, exato, ainda ficarão 2 pontos para... Aí eles vão começar a olhar a tabela, nós vamos começar a colocar aqui o que falta para o Flamengo, o que falta para o Atlético. Não tem um jogo fora de casa complicado ali, gente. Se chegar 2 pontos atrás ali, o campeonato fica inteiramente aberto, né? Não, fica, mas vai ser demais. O futebol dita a norma. Sim. O Nelsinho Batista, um dia conversando com ele, depois do jogo, vestiário, acabou o jogo e tal, o Nelsinho Batista... Falei, Nelsinho, você reclamou demais da arbitragem. Hoje foi um negócio de louco essa reclamação da arbitragem. Ele falou assim, Pascoal, ninguém reclama do jogo que acabou. É sempre pro próximo. É lógico. Ninguém reclama do jogo que acabou. Porque aquele lá acabou, filho. Não volta. Não tem retorno. Um abraço pro gaiteiro. Acabou, tá lá, terminou. Agora... É pro próximo. Preparando isso. Você tá entendendo? Aí, ó, aqui. Qual é o próximo jogo do Galo? Atlético Goianiense e Cuiabá. Qual é o próximo jogo do Flamengo? Cuiabá. Entendeu? Quando é que eles vão se encontrar? 30 de outubro. E você tá percebendo qual é a manobra? Qual é o lance? Essa é a hora que o dirigente aparece, porque é a hora do holofote, é a hora de aparecer. E um fala, aí o Dunche rebate, o Sérgio fala, o Dunche rebate. Agora tem uma nota oficial do Atlético Mineiro a respeito dessa situação. O STJD vai discutir se houve tentativa de invasão da sala do VAR ou não, porque está na súmula do árbitro. E a gente o documento sabe... oficial do jogo. E, inclusive, ontem, o próprio dirigente do Atlético Mineiro, né, o Rodrigo Caetano, disse só no futebol que a súmula representa a verdade no jogo. É isso. A súmula representa a verdade do que aconteceu no jogo. Então, a súmula vai ser analisada pelo STJD. Claro que os advogados do Atlético Mineiro poderão demonstrar, né? Porque não é tribunal de penas. Se fosse no da Itália, se fosse... né? Aqui não. Aqui é no estilo o advogado falando, pedindo perdão, o outro acusando, acusação e defesa e tal e tal. E tem lá... Isso vai acontecer no STJD. Imagina quando for esse acontecimento. Porque pode ser punido com perda de mando de campo, punição grave para quem cometeu o ato, e isso pode afetar também o Atlético Mineiro numa reta decisiva de campeonato. Agora... Que é o que o Flamengo está querendo, principalmente mando de campo, né? Ninguém reclama do jogo que terminou. O jogo que terminou, o jogo do Atlético Mineiro com o Santos, que foi polêmico. Foi polêmico. O Paulo Roberto Alves Júnior apitou muito mal. Muito mal. E quem estava no VAR trabalhou muito mal. Isso a CBF sabe, claro. O Gaciba sabe que eles trabalharam muito mal. Porque qualquer criança de 10 anos vê os acontecimentos daquela partida, sabe o que aconteceu. Vê o que aconteceu e fala, opa, peraí, aqui aconteceu alguma coisa diferente. Então, ele sabe.
Então ele vai buscar claro que não vai dizer que foi punido, claro que não vai dizer a punição e tal. O árbitro que tomou, o Diego tomou o cartão dele no jogo do Grêmio? Sim, Diego Souza. Não tomou o cartão O dele? Ricardo Marques Ribeiro. O Ricardo Marques é outro que só toma... O Ricardo Marques tem um grande defeito, né? Ele toma peitada de jogador, trombada de jogador todo jogo. Todo jogo ele toma trombada de jogador. E o cúmulo foi o jogador tomar o cartão dele. O Diego Souza não foi punido e ele pegou 30 dias. Eu nunca vi ninguém dar peitada no Daronco, rapaz. Eu quero ver peitar o Daronco. Aí que eu quero ver. O Djalminha quer falar. O Djalminha tá pedindo a bola lá. Fala, Djalma. Eu só tô falando que essa choradeira é normal. É a hora que o dirigente tem para aparecer. Mas no final, tudo vai ser resolvido dentro de campo. O Atlético tem a vantagem. Se ele chegar dentro de campo e jogar e ganhar, ele vai ser campeão. E se o Flamengo conseguir tirar vantagem, o Atlético tropeçar... Então, a partir do momento que a gente achar que o campeão brasileiro ou o futebol brasileiro vai se resolver pela arbitragem, aí a gente tem que fechar as portas, né? Já tem tanta coisa ruim, calendário e outras coisas no nosso futebol. Se a gente achar que a arbitragem está favorecendo o Flamengo ou desfavorecendo o Atlético, aí o mundo acabou. Eu acho que os dirigentes... como o Pascoal falou, o Pascoal foi perfeito. Eles estão plantando, eles não querem colher nada daquele jogo, eles estão plantando um negocinho pro próximo. Para chegar no próximo, aquele lance duvidoso, vamos prejudicar o Atlético de novo? Então vai lá e dá o pênalti. E o Flamengo já forçando do outro lado, tem que ter punição, tem que perder um mando de campo. Por que quer que perca o mando de campo? Porque agora já voltou o torcedor. Se não tivesse torcedor, não tinha importância. Então esse jogo, ele é normal, mas não é ele que vai determinar que vai ser. Eu acho que eu tenho uma esperança incrível que esse tipo de polêmica, que é uma bobagem, é isso aí mesmo que você está falando, né? Tá jogando para o próximo jogo, como dizia o Nelson, não é para o jogo que passou. Mas a minha única esperança é que esse tipo de coisa leve a CBF, o Gaciba, a agir como a Conmebol tem agido. Com certeza, mano. Transparência e divulgação dos áudios. Até porque, se houve a invasão lá na hora, alguém lá dentro deve ter dito, estão batendo na porta aqui, tem gente chutando a porta, estão querendo pressionar. Esse áudio vai ter também. E esse áudio tem que ir, só vai para o tribunal ou nem para o tribunal vai? E as decisões sobre os pênaltis. Porque tem que até a gente discordou ontem, que se estava se discutindo se o goleiro do Santos tinha deixado a bola entrar ou não. A bola passou ou não passou? Aí, de repente, já não era essa discussão, era... o jogador do Atlético foi empurrado, pênalti. Então, se a gente tivesse transparência nos áudios e saber, assim, o que ele começou a avaliar? Era a bola entrando? Sim. Não, o fulano falou que empurrou, ele concordou. O árbitro tinha dado uma coisa, o VAR chamou por quê? O que o VAR achou que o juiz não viu? Gente, a Conmebol tem feito isso, e não é difícil, hein? Sai no dia seguinte, 24 horas, tem uns áudios polêmicos da Conmebol. É verdade. O Mauro, muito. Atenção, olha a notícia, hein? Daqui a pouco, aqui no ESPN FC. O William, fora de 4 a 5 semanas. Informação de agora há pouco, foi feito o exame diagnóstico. O William desfalcará o Corinthians no mínimo 1 mês. É um baque aí para Fiel e para todos que estavam acreditando numa evolução do Corinthians. Daqui a pouco o tema aqui no programa. Vamos continuar falando de Atlético, Flamengo e Atlético. Eu não vou ler as mensagens aqui do ESPN FC BR, porque, me perdoem, são mensagens clubistas. Quem é Flamengo está defendendo o Flamengo. Claro. Quem é Atlético está defendendo o Atlético. Quem não é Flamengo, mas não gosta do Flamengo, está defendendo o Atlético. Quem não é Atlético, mas não gosta do Atlético, está defendendo o Flamengo. Então, não vou ler as mensagens. Mas tem uma curiosidade. Ô, Djalminha,